Graças a Deus, a paz e a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Mais uma vez, pela bondade do Senhor, estamos aqui para apregoarmos as boas novas do Senhor. Programa Palavra de Vida, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. E hoje, especificamente, de uma forma muito contundente e pertinente ao nosso momento, eu quero trazer ao seu coração, à sua casa, à sua vida espiritual, o que está acontecendo no mundo, o que nós temos sido usados pelo Espírito do Senhor a profetizar desde 2013. As calamidades, as catástrofes que viriam sobre o mundo, estava próxima à vinda do Senhor. E eu disse num dos programas, eu não sei se você lembra, em que Deus tem me mostrado 11/11. Eu não sei se é hora ou se é dia e mês. E isso tem se repetido de uma forma constante. Como assim, pastor? Vem visão, do nada eu vou olhar a horas, é 11:11, seja da noite ou seja do dia. Do nada eu olho para o celular, é 11:11. Eu estou dirigindo o meu carro, olha aqueles relógios que tem nas avenidas de São Paulo, em qualquer cidade, está 11/11. E assim vai. Às vezes eu olho para um painel do aeroporto, quando eu vou embarcar, 11/11. Está marcando a hora 11/11. Então, tudo isso que nós estamos vivendo. Então eu quero, minha irmã, meu irmão, trazer a todos vocês a verdade bíblica que não pode se calar. E que a igreja, com as suas raras exceções, mas muito raras, esqueceram a verdade e a essência do Evangelho. Muitas se tornaram parecendo casas lotéricas, em que promete àquele que vai lá julgar o seu númerozinho, que pode ser que vão ganhar uma bela de uma fortuna. E as pessoas vão, no intuito de que se ganhar, aleluia, se não ganhar, vou continuar tentando. Mas com Deus não é assim. Porque uma hora a tentativa acaba. Uma hora a nossa vida passa. E aqueles que creem em Deus não vivem de sorte, vivem das promessas do Senhor pela palavra. E quem pode viver não só das promessas, mas viver as promessas? Os que vivem de acordo com a palavra, na obediência, na luta constante contra a carne, crucificando a sua carne com Cristo, Gálatas 5:24. As suas concupiscências, os seus desejos, anseios da carne, limitando a ela apenas o necessário, para que você mesmo na carne possa viver em espírito, porque aqueles que estão em Cristo e o Espírito habita neles, nenhum encantamento ou nenhuma maldição, nenhuma praga chegará à sua vida. Romanos 8, versículo de número 1, capítulo 8, 1 de Romanos. Então é claro e evidente. Então, eu quero ler 2 textos para todos vocês. Quero trazer uma reflexão num momento muito importante. E aquilo que eu disse, eu não sou terrorista, não sou advogado do diabo, não sou um João Batista, quem dera pudesse ser. Que o privilégio seria ser chamado de mais do que um profeta, ser igualado à semelhança ao anjo, pela sua tarefa cumprida à risca do que Deus mandou fazer. Então, quando me chamam de João Batista, outro me chama de Jeremias, é um elogio que eu não mereço, porque eu sou muito pequeno, extremamente pequeno, para ser comparado a um desses grandes homens. Se Paulo, sendo tudo que foi, em Romanos 7:24 disse, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Se em Filipenses 3, verso de número 7 ao verso de número 16, Paulo está nos trazendo uma mensagem clara, explícita, em que pode ser sinótica para todos que são verdadeiros, porque é a mesma visão que ele tem e eu tenho. Que ele disse, não que eu tenha alcançado, ainda estou lutando, estou praticando a palavra, o Evangelho, obedecendo os mandamentos do Senhor, para que eu possa ser salvo. Então Paulo ainda estava na luta constante, um sinal de muita humildade, de não dizer
eu vou para o céu. Não, estou lutando para ir para o céu. Por isso que ele tem todas as coisas como refúgio, como perda, do verso 6 adiante, de Filipenses 3. Por quê? Para ganhar o conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo é para que Cristo fizesse Paulo conhecer aquilo que estava já determinado no reino celestial para a humanidade. E lógico, para Paulo, o seu chamado, o que ele teria que fazer. E nós íamos ministrar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Quando o homem, mesmo que jejue e fala com Deus, ainda está vazio do Espírito Santo. Era essa a mensagem. E hoje, Deus mudou essa mensagem. Deus mudou. Por quê? A coisa vai piorar. Então, eu sempre creio em Lucas 12, 48. Nós, principalmente pastores, seremos cobrados por aquilo que foi nos dado. Ser pregador do Evangelho é uma grande honra que nós recebemos porque nós não merecemos. E quando nós temos o microfone sobre as mãos e estar aqui enchendo linguiça, pregando aquilo que não é salvação, aquilo que não traz consciência ao cristianismo, eu serei cobrado por isso, embora Deus possa me permitir encher linguiça durante alguns anos. Embora, deixa eu dar uma ressalva, Jesus está voltando. Não tem a data nem a hora. Só sei que Deus tem me mostrado, 11/11. Ou é a hora, ou é o mês e o dia. Algo desastroso no mundo inteiro está para acontecer. E Deus está me alertando. E é por isso que eu mandei a mensagem. Para chamar a atenção. Por que o Espírito Santo é importante na sua vida? Porque ele precisa ser buscado pela sua vida. Para de pedir casamento, para de pedir dinheiro, para de pedir saúde, para de pedir isso e aquilo. Porque tudo isso virá. Se nós cumprirmos o que Jesus disse, pedir o Espírito Santo, Lucas 11, 13, o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te ensinar como fazer nesse momento de adversidade. João 14, 26, ele vai te guiar para que você não vá em lugares que você vai correr perigo de vida. João 16, 13, ele vai te lavar, te purificar, regenerar pela palavra, Tito 3, 5. Ele vai confirmar que você é filho, Romanos 8, 16, aí o Satanás não pode te tocar. Ele vai cumprir Salmo 91, 7, 1000 cairão ao teu lado, 1000 à tua direita, mas tu ficará de pé, porque ele dará ordem aos seus anjos, verso 11, a teu respeito. Você vai viver Salmo 34, 7, se você teme ao Senhor, há um anjo da guarda ao teu lado para te guardar. Então isso é um alerta para as igrejas, é um alerta para todos aqueles que professam o nome de Cristo, para todos aqueles que dizem que são crentes. E nós temos vivido uma geração de crente de fachada, crente que carrega a Bíblia, cristão, seja católico, seja crente, seja qualquer um, vivemos de fachada. Primeiro porque falta o amor ao próximo, mas como a maioria daqueles que frequentam a igreja, a casa vai bem, pouco se importa. Às vezes aquele momento, aquele segundo de sensatez, olha que pena, nossa meu Deus, até lacrimeja os olhos, até vai orar naquele dia, mas depois esquece, porque a preocupação é conta cheia, os filhos prósperos, formados, a vida cheia de saúde e etc e tal. E nós não estamos, acabou, chegou o tempo de centrarmos a nossa vida no Senhor Jesus. Chegou o tempo da igreja se colocar na posição que ela nunca deveria sair. Igreja não é banco para prometer dinheiro. Igreja não é hospital para prometer saúde. Igreja não é banco de emprego para prometer os melhores empregos na nossa comunidade global empreendedora. Igreja é lugar de santificação, de salvação, pregar a palavra. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar e se qualificar, porque Deus vai te honrar. Quer ser curado, viva uma vida decente, não coma loucamente, coma com prudência. Jejua, é como um carro. Se eu pegar o meu carro e ligar ele, e deixar ele ligar o meu carro, se ele tivesse 57 anos, primeiro já estava velho, caindo aos pedaços. Segundo, ele já tinha arrebentado com o motor, já tinha parado. Eu tenho que parar o carro, descansar na garagem, trocar o óleo, botar água no radiador e botar aquele líquido azul no combustível para limpar todo lá a mecânica e também no radiador de água e aí vai. Trocar vela, revisão. Quantas das pessoas que servem a Deus, seja numa igreja ou em outra, e jejum para elas é só para dieta, para ficar esbelto, ficar bonito. Então coma com prudência. Jejum não é uma sugestão, é uma obrigação nossa,
para que castas de demônio não prevaleça e venha habitar na nossa vida. Deus quer uma vida cristã, genuinamente cumprindo a sua palavra. Nós não podemos ser crentes de boca, como os de Mateus 13, que só adorava com os lábios. Temos que adorar com o coração. E com o coração puro, renovado, aquele de Ezequiel 36, 26, um novo coração e um novo espírito para obedecer os seus mandamentos, andar conforme a sua vontade, ser um adorador fiel do Senhor. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero ler rapidamente um texto e quero chamar vocês a essa reflexão. Serve para todos nós. Eu não me excluo dela porque eu não sou melhor do que você, porque sou pastor. Aliás, posso ser o pior, que agora estamos juntos aqui ouvindo a palavra de Deus, que ao mesmo tempo que eu ministro, eu ouço. Porque o verdadeiro professor, se é que posso ser professor, é aquele que sabe o que ele está ensinando. Então eu quero pedir a vocês que medite nisso que eu vou ler agora e prepare Mateus capítulo 24 e Naum capítulo 1 que vamos ler agora. Presta atenção. Quero, enquanto você procura aí, Naum capítulo 1 e Mateus capítulo 24. Dizer que o nosso telefone já está aí no seu televisor. Nosso número de telefone que você liga com o WhatsApp. 24 horas no ar. Para você mandar pedido de oração, você vai ligar 11 DDD 920068314, está passando aí. Você que precisa, pastor, quero ouvir falar sobre o Espírito Santo. Nós temos esses 3 livros. Você deve estar vendo aí o fruto do Espírito, os dons do Espírito e o Espírito Santo. Eu preciso conhecer, 600 e poucas páginas, é o livro na sua integralidade. Você comprando o mais grosso, você não precisa comprar o outro. O só do fruto é porque às vezes a pessoa não tem costume de ler, ainda o recém-convertido é um neófito na fé, então o fruto vai ajudá-lo a entender o caráter de Deus. O dom espiritual vai ajudar a entender a autoridade e o poder de Deus sobre a sua vida. E o livro maior vai te ajudar a você entender de A a Z, desde o início de todas as coisas ao final de todas as coisas. Doutrina do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do santo, a ação do Espírito Santo na vida do salvo, os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você vai entender sobre cada um dos dons especificamente. Você vai entender a doutrina máxima do Espírito Santo. Você vai entender sobre a glossolalia, né? Sobre a orar em língua ou falar em língua. Vai entender a diferença do batismo com e pelo Espírito Santo. Você vai entender por que é necessário uma vida com o Espírito Santo. Você vai entender por que Jesus foi o que foi por causa do Espírito Santo. Tudo nesses livros você compra e estará ajudando missões, porque nenhum lucro desse livro pode ser usado por mim. É um voto com Deus. 100% é dado para a obra missionária de todos os meus livros. E eu não posso fechar os olhos diante da situação que o mundo está vivendo. Não só pregando a palavra, mas levando a ajuda humanitária em o nome do Senhor Jesus. Eu não preciso esperar a ONU, eu não preciso esperar ONGs. Eu sou cristão e a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como o Senhor nos amou. João 13:34. Eu tenho que fazer as obras, senão não recebo recompensa. Apocalipse 22:12. Eu não posso apenas dizer que tem fé sem obras, ela é morta. Tiago 2, verso 14 a 17. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ler a palavra e vos pregar essa mensagem. Então, eu quero ler Naum para a sua vida apenas 1, 2, 3 versículos bíblicos. Naum, profeta Naum, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, que diz assim o verso 3: o Senhor é tardio em irar-se, tardio, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Quando as catástrofes acontecem, como estão acontecendo e vai acontecer, assim diz o Senhor, no Brasil e no mundo, escreve aí vão poder me chamar de verdadeiramente um falso profeta. É hora de nós botarmos o joelho no chão. Nada que acontece chegou atrasado. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem sido imensa com essa geração de pessoas que estão frias, porque Mateus 24:12, você ouve eu direto falar nisso, o amor de quase todos vai se esfriar no tempo do fim.
Nós estamos no tempo do fim, porque todas as notícias que nós ouvimos pelos meios de telecomunicações, está claro, as atrocidades, as aberrações entre famílias, entre a sociedade civil, a socialite, entre a sociedade política, a sociedade judiciária. Estamos vendo a aberração, o caos. Então, meus amados irmãos, Deus não está fazendo nada que isso seja maldade de Deus. Ou ele liberou Satanás para arrebentar, porque Deus perdeu a força com ele, não. Deus é soberano, Salmo 62, 11. Uma vez disse Deus, mas duas vezes ouviu. O que Deus fala dá eco. Por isso que duas vezes ouviu. O poder pertence a Deus. E ninguém, ele dá o seu poder. Aleluia! E se não bastasse, se Jesus vai dizer em Mateus 28, 18, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Acabou. Então, se alguém diz que um dia Satanás tem poder, não, ele tem poder quando nós damos legalidade a ele. Mas quando nós temos o Espírito Santo, por um momento nós damos legalidade a Satanás, o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele avisa logo, porque o salário do pecado é a morte. Ele te constrange, vem uma tristeza, para que você não continue no pecado, porque você é alguém que Deus escolheu para a salvação. Igual Pedro, negou a Jesus, mas ao galo cantar, ele lembrou da palavra de Jesus, se arrepende, chora, e Pedro vai se tornar um grande apóstolo, por causa de Lucas 22, 31 a 32. Pedro, quando tu te converteres, ajudará o teu irmão, porque Deus não julga você e a mim pelo nosso presente, é pelo nosso futuro, porque segundo Eclesiastes 3,15, o amanhã já aconteceu para Deus, ele conhece. Então, em nome do Senhor Jesus, nunca venhamos dizer que Deus é injusto, que Deus não avisou. Deus tem avisado, Ezequiel 33, verso 33, e saberão que um profeta esteve no meio deles. Nós temos que prestar atenção, dê valor à mensagem genuína e pare dessas igrejas que fica prometendo isso e aquilo outro, através de água, de misticismo, de cajadinho, de toalhinha, de copo de vinho, de copo disso, copo daquilo outro, imagem disso, imagem daquilo outro. Não, pare com isso, saia dessa conveniência, esteja na igreja que prega a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra do amor ao próximo, a palavra de abraçar a causa do próximo. Veja onde você está, se o seu pastor tem na verdade caráter, se o seu líder tem na verdade caráter, não em cima do altar, não onde ele usa o púlpito, fora do púlpito. Olha a vida dele. Deus vai te falar, não é para você ser investigador da vida de pastor e nem julgar pastor, porque se o seu pastor cometer erro, não fale mal dele, dobre os joelhos, agradeça a Deus pelo tempo que você esteve lá e perna para quem te quer, e vai buscar o Senhor aonde Deus quer que você fique para receber a palavra. Então, meus amados irmãos, Deus disse, ele é tardio em irar-se. Quando o mal acontece conosco, isso já vem. Deus falando, tolerando, a longanimidade, a paciência, a longura de paciência. Mas a gente está entretido com qualquer coisa. É o que Jó disse, você lembra? Eu falo sempre. 9:11. Deus passou por mim e não vi. Tornou a passar e não percebi. Lembra? Jó 33. Embora o Senhor fale de um jeito ou de outro, o homem não atenta para isso. Mas Deus fala. Então ele é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Não tem conversa. Posso lembrar de Ezequiel 32, 12. A justiça do justo, tudo que fizermos de bom hoje, não nos salvará no dia em que cometemos erro e pecado. Todos os dias temos que orar, pedindo perdão pelos pecados conscientes e inconscientes. Temos que consertar todo santo dia. Temos que nos prostrar diante de Deus. Não para ficar pedindo, Deus me ajuda a pagar a conta, Deus, minha casa está caindo, não. Nada acontece, nem um fio do seu cabelo cai, se Deus não permitir. Porque duas coisas, por dois propósitos, acontecem situações adversas, ou provações da nossa vida, ou tribulações. Ou porque Deus está provando a nossa fé, ou porque isso já não é provação, é tentação. Porque o Satanás já viu brecha, está nos arrebentando, nos tentando o quê? A falar mal de Deus, porque a gente às vezes pergunta, por que estamos passando por isso? Lamentações 3:39, porque o homem queixa das suas mazelas, que tudo é fruto do seu pecado. Então, a Bíblia diz aqui, ó, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus tem caminho. Tudo essas coisas que estão acontecendo, tudo isso que está acontecendo, Deus tem caminho.
Em outras palavras, Deus tem um propósito. Então diz o texto que Deus tem caminho na tempestade e na tormenta. Não se preocupe, se nós arrependermos, formos fiéis a Deus, Deus é poderoso e misericordioso para mudar a nossa história e nos abençoar e soprar o vento e dar uma ordem e todas essas epidemias, todas essas pragas se afastar da tua casa que serve ao Senhor. Elas sairão do mundo não, por mais que eu ore, não existe dizer, Deus traga mais paz ao mundo, isso é utopia. Não existe isso, porque a porta continuará estreita. Poucos são que encontrarão e passarão por ela, Mateus 7,13. Não adianta, mas a casa dos santos, a casa do justo, a casa do que adora o Senhor, a casa do que clama a Deus, esse será guardado de todas as maldições que estão vindo neste mundo, porque a besta, o anticristo, já está por aí. Meus amados irmãos, e diz o Senhor, verso 6, quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Quem pode parar? Quem pode impedir a ira e o ardor do Senhor? Não foi eu que disse. Em o nome do Senhor Jesus. Verso 12. Ainda assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, diz o Senhor. A China, assim como a Rússia pode esperar, porque eles são contra Israel. Assim como toda nação que quer tocar em Jerusalém. Pode esperar. Estados Unidos ainda está de pé, com todas as mazelas, pela Babilônia que vivem lá. Porque ainda, todo presidente que assume, defende Israel. Por isso que ainda estão de pé. Porque a mazela, que é Nova York, Los Angeles, é a Babilônia. Pensa uma Sodoma e Gomorra, é lá. Mas ainda tem homens que oram e clamam lá. Aqui como no Brasil, na era do carnaval. A podridão, mas Deus há de trazer o juízo neste país. E eu louvo a Deus, que ainda tem homens de Deus que estão orando. Eu sei que tem homens de Deus orando, para que Deus traga um sentimento de arrependimento rápido, para que tenhamos mais pessoas orando pelo país, do que mais pessoas lançadas no esgoto e vivendo essa podridão que está vivendo por aí. Mateus 24, encerra a leitura, para ministrar a você essa mensagem. Diz assim o texto, olha, o Senhor, a partir do verso de número 2, e os discípulos perguntaram, aliás, eu vou no versículo 1 de 24, saindo Jesus do templo com seus discípulos, começaram seus discípulos a mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Sim, estamos vendo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cuidado com excesso de pretensionismo e também de protecionismo para com os templos de pedra, porque não ficará pedra sobre pedra. Igreja é bom, precisa, é a congregação, mas melhor do que a igreja de pedra, que dentro da igreja de pedra, que é um templo feito por mão de homens, é a igreja de carne, porque nós fomos feitos pela mão do Criador. Então, meus amados irmãos, aí Jesus está dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é dizer, não é alguém que chega no púlpito e diz, eu quero dizer a você que eu sou Jesus cristão. Eles estão dizendo que são Cristo porque eles se colocam acima da lei. Eles são os profetas, os sacerdotes, eles têm a palavra de vida eterna, pode acreditar neles, porque eles estão pregando a verdade. Eles se fazem de Cristo, embora abertamente não dizem que são Cristo. Só para você não ficar aí voando e pensando, não, então, desculpa, quando eu ver alguém falando que é Cristo, então eu vou acreditar, não. Eles se fazem de Cristo. Aí diz o Senhor, ouvireis guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores.
Então, meus amados irmãos, ele diz aqui, olha, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Vão se escandalizar. Escandalizar com a história do mundo, escandalizar com seus políticos, seus líderes. Escandalizar do próprio evangelho. O que é escandalizar do evangelho? É quando se prega o evangelho verdadeiro, genuíno, que incomoda muitas pessoas. Escandaliza. Não, não é isso, não. Quantas pessoas dizem, pastor, Deus é amor. Eu não creio que Deus usa o juízo, Deus usa a severidade para trazer alguém para ele. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Lembra de Jonas? Vai pelo amor ou vai por dor, Jonas? Ei, Romanos 11, 22, disse no último programa. Confiai, esperai, considerai a bondade de Deus, sem esquecer de considerar e lembrar a severidade de Deus. Deus é severo. Romanos 10, 31 fala sempre, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Não é brincadeira, não. Mas a gente acha que nunca vai chegar na nossa casa. E tomara que não chegue se nós tivermos uma posição de fidelidade diante de Deus. Porque ainda que percamos a cabeça como João, estejamos firmes. Porque o que nos espera nos céus é maior do que tudo que você possa alcançar. Não tem Powerball, o maior sorteio lotérico da América. Não tem Mega Sena da Virada que seja maior, que te dê mais alegria do que o que Deus tem para você, ainda que você more num barraco, numa tenda, numa comunidade ou na beira de um morro. Então, meus amados irmãos, aí ele diz aqui, olha, surgirão mais uma vez, muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade do povo, o amor de quase todos se esfriará. Aí eu termino, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as ações, então virá o fim. Qual é o evangelho do reino? Aquele, não estou fazendo nenhuma vanglória, aquele que eu prego. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu só prego o evangelho do reino, ainda que desagrada a muitas pessoas. Mas a minha satisfação é ele. Esse é o evangelho do reino, é Jesus Cristo, irmão. Então, eu quero dizer para você, por que o mal está acontecendo? Porque o Espírito Santo é necessário. O Espírito Santo, eu preciso conhecer o Senhor. Você tem que pedir todos os dias. Eu, nós, a igreja. O batismo pelo Espírito Santo, que é mais importante que o batismo com. O batismo com todo líder deve ter. Porque o líder, os obreiros devem ter o batismo com, que traz o poder e a autoridade de Deus. O batismo pelo Espírito Santo, ele traz a comunhão, a intimidade, a semelhança, a imagem, o caráter, a santidade, a justiça. É o batismo pelo Espírito Santo. Então, Isaías 63:10, porque o povo pecou contra Deus. Porque o povo se rebelou contra Deus. O próprio Espírito Santo pelejou para que o povo não fosse abençoado e vivesse uma ruína. Está escrito e registrado. E 1 Samuel 15, 22. Melhor obedecer do que sacrificar, porque o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Capítulo 21, verso 8 adiante de Apocalipse. Então, meus amados irmãos, e eu quero um dia pregar bem breve sobre o feitiçaria. Parece que é só sede de macumba. Está ligado a sede de macumba? Está ligado a trabalhos colocados em encruzilhada e pote cemitério? Nada disso. O que quer dizer essa palavra feitiçaria? Mas enfim, porque senão parece que eu estou batendo no centro espírita. Bom, se eles não converterem, eles já decidiram para onde vão. Mas Jesus não estava condenando diretamente eles, porque todos nós, independente do credo religioso que seguimos, eu posso ser crente, cometi um adultério, sou tão ruim quanto aquele que coloca o nome de alguém espetado no boneco de voodoo. Então, para Deus, se nós entregamos o nosso coração, mesmo que estejamos entranhados numa etnia religiosa falsa, Deus nos arranca de lá e nos leva para os seus braços, e o Espírito Santo cuidará de nós, como o penhor da nossa vida, porque Efésios 1,14, 2 Coríntios 1,22, ele é o penhor. Penhor, ele foi colocado no mundo para que cuidasse de nós, garantíssimo que seríamos salvos até o fim. Mas Deus disse, nós temos que fazer a nossa parte. Viu o que eu li aqui? Aquele que perseverar até o fim. Não basta o Espírito Santo estar falando contigo se você não perseverar, se você não abrir mão dos seus desejos, renunciar à carne.
Se preocupar mais com as coisas de Deus. Parar de ficar domingo, parece que o seu sábado e o seu domingo é só aproveitar a vida. É onde vai comer, é onde vai passear, é o que vai comprar, é a mamãe, é o papai, é a vovó, é o vovô, é a sogra, é o sogro, é o Corinthians, é o Flamengo, é o Galo, é o Cruzeiro, é o São Paulo, é o Palmeiras, é não sei o quê. Não, está na hora da igreja fazer o papel dela, em um nome de Jesus, e unirmos, não no ecumenismo, eu não sou ecumênico, eu só vou unir. Eu uno com alguém que não tem a mesma fé para trazê-lo para perto do Senhor Jesus. Não para que ele me leve para estar onde ele está. Para trazer ele nas mãos do Senhor, para a redenção. Então, meus amados irmãos, Apocalipse 2:5 está dizendo: olhai, procurai, lembrai, aonde foste que caístes. Pastor, eu nem lembro. É tanto erro. Mas se você se humilhar na oração que eu vou fazer daqui a pouco, dizer: Senhor, me mostra onde foi que começou o erro na minha vida. Deus vai derramar a graça te basta, a misericórdia, porque Ele é misericordioso. E Lamentações 2:22, 5:22, desculpa, 3:22, com toda certeza, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos quando há arrependimento. Meus amados irmãos, então, Atos 5:3, o Espírito Santo, disse Pedro: ô Ananias, tu não mentistes ao homem, tu mentiste ao Espírito Santo. Morreu Safira e a sua esposa Ananias. Então eu quero convocar a igreja a orarmos, a estar atento por que está acontecendo. Meus amados irmãos, Deuteronômio 7:11-15, o Senhor disse: se andares nos meus mandamentos, obedecer os meus preceitos. Verso 15. Desviarei de ti, da tua casa, toda a enfermidade, diz o Senhor. Não te afligirei com as terríveis doenças. Deuteronômio capítulo 7, verso 11-15. Desviarei de ti as enfermidades. E não te afligirei com as doenças terríveis. Não fui eu a que disse. Então Deus quer dizer para ti, amada igreja, vamos buscar ao Senhor. Encha-se do Espírito Santo, para que Ele não peleje contra ti. Lembre de onde tu caístes. Porque Miqueias 7:8, posso cair 7 vezes, mas eu me levantarei. Porque ainda que eu esteja em trevas, vivendo essa adversidade, não estou aqui fazendo terrorismo e te trazendo medo. Deus vai te salvar. Então, mais uma vez, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir passar por tudo o que há de acontecer no tempo do fim. A igreja não ficará na tribulação. Ela terá sido arrebatada antes. Mas antes da tribulação, nós já estamos vivendo este mal. Eu posso ver a dor e sentir. E a China, repito, ela esconde a verdade, como a Rússia esconde a verdade, como a América esconde a verdade. Embora em países como a América, que é muito aberto, tudo é mais difícil. A CIA guarda o que pode. Mas na China não tem Facebook, não tem WhatsApp. Ah, pastor, não sabia. Não tem Face e não tem WhatsApp. Então é mais difícil burlar, mesmo via rede social, na China. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, Deus prometeu, e Deus não é homem para que minta. Deus não se arrepende do que Ele prometeu para mim e para você. Deus não vai deixar a minha vida e a sua enganada, não. Deus vai nos honrar. Se você crê, Deus vai nos honrar. Eu tenho essa fé e ela está impregnada dentro de mim. E se você crê comigo, aleluia, Deus vai mudar a nossa história. Porque a Bíblia diz, em Números 23, verso 19, Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito que faria algo, ele não fará, ele não realizará. Então, a promessa de Deus é para os filhos. Lembra o que eu sempre digo? Sem o Espírito Santo, você é criatura, você não é filho. Porque só o Espírito Santo te confirma que tu é filho. Romanos 8,16 tem que falar sempre, que alguém esquece.
seja cheio dele, em nome do Senhor, porque ele diz: eu desviarei toda enfermidade da vossa casa, abençoarei fruto do vosso ventre, os teus filhos, não te afligirei com as enfermidades terríveis. A promessa de Deus. Então, isso não está acontecendo por acaso. Então, pastor, como eu me protejo? Se arrependa, busque o evangelho verdadeiro. Para nós pastores, não esqueça, pastor, 24:14, o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Se o senhor não pregar, o senhor vai partir antes da hora. Vai partir antes da hora, se o senhor não pregar. E nós, Tiago 2:14-17, não basta dizer que tem fé, vamos ter obra, vamos ajudar, vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar por todos os países, em nome de Jesus, porque Deus disse: as pestes são eles. Meu Deus do céu, dá até susto. Eu quero orar por sua vida neste momento, quero fazer esta oração. As pestes são isso. Dá para você, a senhora e o senhor calcular o que está por vir aí. Crise financeira, guarde isso. Uma crise financeira terrível. Guerras terríveis dentro de casa, da família. Você vai encontrar os piores opositores dentro de casa. Mas se você quer se arrepender e quer dizer: Senhor, eu não quero ser estatística daquele que a maioria, o coração, o amor vai se esfriar. Eu quero estar junto aos seus verdadeiros adoradores, de João 4:23-24, Então você feche os teus olhos aonde você está e deixa eu orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Deus, essas pessoas. Apresento esse senhor, essa senhora, esta família. Apresento todos os que estão enfermos, todos que estão desesperados, até por outras causas. É um casamento desfeito, é famílias em tribulações, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão desempregadas, vivendo aflição, não conseguem imaginar como vão sobreviver mais um dia. Eu quero abençoar, Pai, as pessoas que estão frias da fé, um dia estiveram na igreja e se desviaram. Quero abençoar todos os nossos pastores, todas as nossas igrejas, em nome de Jesus. Cada um de vocês, confie, manda o seu pedido de oração por esse telefone que está passando aí, e nós vamos ver Deus abençoar, a ira de Deus se apartar, e assim o povo do Senhor ser abençoado em todos os países deste mundo. Um beijo no coração deste pequeno profeta, e até querendo Deus, a paz.